Estamos de volta com esse programa em homenagem ao Dia do Professor e, em nome de todos os professores, nós temos aqui a presença, a participação, como forma de homenagear todos os professores, né? Nós temos a participação aqui do nosso querido professor Ari Neves, ele que tem 59 anos dedicados à educação. E eu encerrei o primeiro bloco perguntando, né? Deixando uma pergunta para o senhor responder agora no segundo bloco, porque o senhor relatou no primeiro bloco a questão da valorização, que quando recebeu o primeiro salário, era um salário bacana, só que ao longo das décadas, infelizmente, a valorização do professor foi se perdendo, principalmente em relação ao reconhecimento financeiro. E diante dessas adversidades que foram surgindo ao longo da sua carreira, se em algum momento o senhor pensou em mudar de profissão, em desistir, como não desistiu, por que o senhor não desistiu? Bom, eu acho que quem enveredou por esse caminho, quem trilhou essa trilha da educação, eu acho que se apaixona. O contato com as crianças, com o adolescente, você perceber no olhar de uma criança que ela está aprendendo, que você está contribuindo de alguma forma para a educação dela, acho que isso te contamina de uma maneira que você não consegue largar. Apesar dos políticos, apesar do massacre salarial, dos arroxos, dos descontos, etc., quem está na sala de aula é difícil largar. Alguns largam, mas eu conheço casos de gente que abandonou outras profissões mais rentáveis para se dedicar à educação. Eu nunca pensei em largar, nunca. E tanto é que eu me aposentei do Estado, depois me aposentei também pelo INSS, por ter dado também 30 anos de aula em escolas particulares, e mesmo assim eu procurei continuar, porque eu sentia falta da sala de aula. Aí fui dar aula, dei aula depois que me aposentei ainda no Estado, como contratado, depois fui chamado para dar aula no seletivo, e dei aula no seletivo durante 22 anos, dei aula. E tinha poucas aulas, uma meia dúzia de aulas por semana, porque eu sentia falta da sala de aula. E agora, no começo do ano, eu fui até o seletivo e disse que não ia mais continuar. Mas você sabe de uma coisa? Está sentindo falta? Que às vezes eu sonho que estou dando aula. Aí me bate aquela saudade da sala de aula, do contato com esses alunos maravilhosos. Eu só tenho boas recordações. E quando alguém me pergunta, Ari, como é que são os alunos? Os alunos são tudo mal educados, sei que, estão batendo em professor, que não sei o que lá, ninguém respeita mais ninguém. Eu falo, não. Os alunos continuam sendo maravilhosos, educados. Alguns estudam mais, outros estudam menos. Aí você tem que entender as diferenças. Aquele mais dedicado e aquele mais lento, que não quer estudar naquele momento, mas nem por isso ele deixará de ter um futuro brilhante. Às vezes alunos que você vê que ele leva mais ou menos na flauta, estuda só para passar de ano, e se tornaram profissionais excelentes. Então, cada um tem o seu momento de se dedicar, de estudar, de acordar, de despertar. Então, eu só tenho que agradecer a esses alunos maravilhosos. Sou apaixonado pelos meus alunos, viu? Ô, professor, e 59 anos, o senhor já deu aula para o pai, agora está dando aula para o filho, como é que é? São gerações educadas pelo professor Ari Neves. Quando eu estava lecionando no seletivo, muitos dos alunos que estavam lá
eu tinha dado aula para os pais deles. E às vezes até algum aluninho lá falou assim, professor, o senhor deu aula para minha avó, sabe? Então foram várias gerações, porque se eu dou aula em Tupã desde 64, não é? Quantos anos faz isso daí? 56 anos que eu estou dando aula aqui em Tupã. É muito natural que eu esteja dando aula já para... Com 45, 50 anos, tem gente que já tem neto. E o netinho dele é meu aluno. E aí, eu já tive fama de bravo, né? Acho que eu fui bravo, sei lá. Acho que no começo da minha carreira, eu era mais enérgico, mais bravo e tal. Aí, com o passar dos tempos, você fica mais flexível. E aí os pais falavam para os seus filhos, quero ver quando você pegar o Ari. Aí os alunos chegavam, sabe, assim com medo, apavorados de ver aquele monstro ali na frente. Aí eu tinha que desfazer essa imagem. Falei, não é nada disso, não tem nada, não, que nada. Tal. Aí, no fim, desfeita essa imagem, a gente se tornava muito amigos e camaradas, etc. Só que uma coisa eu sempre mantive, a disciplina em sala de aula. Eu sei que assistir aula de gramática, vou usar uma expressão chula, mas todo mundo vai entender. Assistir aula de gramática, segunda-feira, 7 horas da manhã, é um pé no saco. E o aluno tem razão, puta, gramática, ensinar essas coisas, ou matemática, tudo que termina em ática é terrível, né? Aí você tem que dar um tempo, você percebe que o ambiente está ali, que a molecada não está aguentando, você tem que brincar, para com a aula, brinca, desperta, todo mundo dá risada. Quem está dormindo, você conta uma piadinha, todo mundo ri, ele acorda e fala que vocês estão rindo. E entra no ritmo, aí você viu que a coisa despertou, volta a dar o seu conteúdo. Então a coisa é assim, você tem que ser maleável. Não pode ser aquele professor que fica falando, bate o sinal, ele pega e para de falar e vai embora. Não, você tem que brincar, achar que os alunos são seres humanos. E todo mundo foi adolescente. Eu tinha um professor de alemão na faculdade que falava assim, uma criança ou um adolescente que vai sorrindo para a escola é um grande cínico. Eu pensei, falei, sabe que tem um fundo de verdade? Acordar de manhã com frio para ir para a escola tal, é revoltante. Aí eu tive uma turma no seletivo, eles me escolheram até para Paraninfo, e eu brincava muito com eles. Estudar, segunda-feira a aula, falava assim, estudar ou morrer? Gritando para eles. Todos diziam em uníssono, morrer! E eu batia a palma para eles, é isso aí. Então a gente brincava assim, porque não é legal ir para a escola todo dia, levantar, perder o sono e tal. Então você tem que fazer com que eles saibam que tem coisas que a gente é obrigado a fazer. Para você ser um adulto pleno, feliz, etc., você tem que passar pela escola. E a escola hoje está melhor. Ela é mais dinâmica, mais lúdica, tem muitas ferramentas. Mas a escola do passado, ela era terrível. Era mais rígida. Mais rígida, só tinha giz, o professor e giz. Você tinha um quadro negro e giz, e ficar ali com uniforme, rigidez, de costume. Fila para entrar. Nossa, era, não é? Cabelo curto, tinha que ter o cabelo curto, o uniforme das meninas, a saia tinha que cobrir o joelho, sabe? E eu tive um grande diretor, professor Osmar Genovez, que eu sempre usei cabelo comprido, né? E os alunos no Índia Vanuíri eram obrigados a ter cabelo tipo tiro de guerra, sabe? E os alunos perguntavam para o diretor, mas por que ele não corta? Aí o diretor, ali, colabora.
corta esse cabelo. Eu falei, eu não vou cortar. E eu já fiz o tiro de guerra faz tempo, assim como você fez 69 faz tempo. Então, e eu falei, não vou cortar não. E não cortava o cabelo não. Então eu tinha mais rigidez, mais disciplina. Hoje não, hoje a coisa tem disciplina, tem tudo, mas é mais maleável. As crianças são muito amigas e têm uma vontade de aprender imensa. Uhum. Ô, professor, como é que o senhor vê hoje, o senhor lecionou português, como é que você vê a língua portuguesa ser tratada hoje, principalmente na esfera digital? Bom, você tocou num assunto agora que quem ocupa um cargo público, e ele tem que cuidar da maneira de se expressar, eu acho isso. Porque ele é modelo, ele é referência. Mesmo que você não tenha um diploma de nível universitário, você tenha feito o ensino fundamental, você tem que cuidar da sua maneira de se expressar. Você que lida com o grande público, está ocupando espaço na mídia, você tem que ter esse cuidado. Você não pode falar de uma maneira estropiada, falar palavrão a toda hora, sabe? Então, isso daí estimula os alunos a não aprenderem a falar. Não é que tem que ser sempre formal. Há várias maneiras de você usar a língua portuguesa. Quando eu ensinava, por exemplo, pronomes para os meus alunos, você tinha que falar pegue-o, passe-o para mim, fizemo-lo. Tinha que falar assim, porque na língua formal é assim. Mas eu falava para eles, se você for para a quadra jogar futebol e você falar para um colega teu, chute-a, passe-a para mim, eles vão te pôr no gol, cara. Você não vai, não é? Então há várias maneiras de você usar a língua. E entre amigos, na maneira informal, tem pessoa até que fala, não gosto, o professor ali, tenho medo de falar perto dele. Não, eu falo errado. Eu não vou sempre ficar chute, passe, não é? Mas você fala de uma maneira bem informal. Então há várias maneiras. Só que a língua formal tem que ser cultivada e aprendida. Que vai chegar um momento que você vai ter que usá-la. Para conquistar um emprego numa entrevista, você tem que usar a língua formal. Você vai ser avaliado a partir do momento que você abre a boca. E se você tem um português totalmente estropiado, certamente você tem poucas chances de arrumar um emprego. E essa linguagem cifrada agora, tudo que o pessoal põe lá, tem lá algumas coisas que eles põem, que abreviam de umas maneiras esquisitas, até. O que é isso daí? É a pressa. A pressa de escrever o máximo com o mínimo esforço. E é uma lei da natureza humana. Nós sempre queremos produzir o máximo com o menor esforço. E é isso que está na língua portuguesa. Se expressar o máximo com uma rapidez incrível, então você tem que transformar a língua portuguesa num código mais ou menos tribal. Cada tribo tem o seu código e faz a sua maneira. Mas é preocupante, eu acho. Principalmente quando você ouve um pronunciamento de um governador, de um presidente, de um ministro, e você percebe que ele não domina a língua portuguesa. Não é que ele precisa falar muito formal que o povo não entende, mas ele não pode cometer erros grosseiros de concordância. Professor, esse ano foi um ano atípico por conta da pandemia e a gente precisou muito dos professores, praticamente os professores precisaram se reinventar e passar a trabalhar de uma forma diferente com as novas tecnologias, aulas remoto, né, à distância. E foi de uma hora para outra. Como é que o senhor viu isso? E a gente sabe que os professores estão se empenhando ao máximo, estão muitas vezes trabalhando mais do que era no presencial. Como é que o senhor
vê isso, esse momento? Eu acho que a sua pergunta é bastante oportuna, porque andaram dizendo aí que professor é vagabundo e não trabalha. Um grande chefe político falou isso. E aí eu vejo meus colegas professores e professoras se reinventando. Eles têm que fazer, nunca tiveram noção disso, ninguém nunca ensinou para ele a mídia, a comunicação. Olha, eles se inventaram, fizeram da sua casa um estúdio e estão conseguindo dar conta do recado. E trabalho dobrado. Para preparar a aula, fazer tudo, é trabalho dobrado. Tem que passar a tarefa para os alunos, sabe? Então, olha, nesse dia do professor, eu acho que a família hoje está entendendo, compreendendo o valor do professor. Que são os pais, alguns pais também ficam em casa e eles estão vendo a importância que o professor tem na formação dos filhos da sociedade. Então, tem gente que faz do azulejo da sua cozinha uma lousa, compra um pincel vermelho lá e fica dando aula de matemática, de gramática, não sei o quê. Então, eu acho que... São guerreiros, né, professor? Não que eu seja a favor dessas aulas à distância. Nós sempre defendemos aula presencial. É a aula presencial, aquela do olho no olho, de você observar a expressão dos seus alunos, quem alguém está com uma dúvida, você faz uma exposição, tem aluno que faz assim, que entendeu, tem outros que ficam assim, mais ou menos em dúvida, então você tem a oportunidade de retomar, de falar, de perguntar, etc. A aula presencial é fundamental, mas os professores estão dando conta do recado e tem gente que não reconhece isso, infelizmente. Eu gosto muito de ser professor, tenho orgulho da minha carreira e acho dentro da sociedade não há profissão mais digna do que a de professor. Quem está por trás da câmara lá ensinando os seus alunos, quem está dentro da sala de aula, tem um papel fundamental na construção de um Brasil melhor, desenvolvido tecnologicamente, etc. Por isso que quando tiram verbas das universidades, a gente se rebela, se revolta. Como é que você vai tirar dinheiro das universidades? Um país que não tem pesquisa não anda para frente. Vai ficar sempre importando, pagando royalties, importando, copiando os outros, não tem autonomia. Quem não tem autonomia tecnológica vai ficar sempre colônia dos outros. E não é o mundo, hoje não é assim. Cada um tem que investir nas suas universidades. E, infelizmente, no governo do estado de São Paulo, o famigerado governador do estado de São Paulo aprovou o projeto de lei 529, em que ele privatiza um monte de coisa, tira a verba das universidades e ele parece que abriu o saco das maldades e está massacrando os professores. Com a reforma da Previdência que ele fez, como a Previdência do Estado de São Paulo está quebrada, segundo ele, embora não se demonstre isso claramente, ele acha que os culpados da situação da Previdência do Estado de São Paulo é culpa dos funcionários menores. Então, para tentar recuperar, em vez dele taxar as grandes fortunas, tirar de quem tem, ele estipulou alíquotas. 12% para quem ganha até R$3.000, quem ganha de 3 a 6, 14% e acima de 6, 16%. Então, todos nós tivemos desconto no nosso olerite. Quem ganhava 3.900, como é meu caso,
3.900 e papapá, eu passei a ganhar 3.800. Então ele está descontando do meu salário cento e tantos reais por mês para tentar cobrir o rombo da Previdência. Diz ele que isso é temporário. Mas eu não acredito que isso é temporário. Ele vai continuar tirando dinheiro da gente. E tem mais agora. Do IANSP que nós pagamos, que é o setor de saúde dos funcionários públicos do Estado de São Paulo, também subiu a alíquota. Em vez de 0,5%, vai começar a descontar 3%. Então só estão metendo a mão no nosso dinheiro. Então é uma política que não tem perspectiva de melhoria. E ele está fazendo isso para o grande público, dizendo que ele está recuperando o Estado, que os professores têm que dar a sua contribuição. Ele está fazendo isso como um gesto político, porque o grande sonho dele é ser presidente da República. Ele está fazendo a sua campanha para ser presidente da República, contrapondo-se ao atual presidente, sendo que ele foi eleito governador nas costas do atual presidente da República. Ele brigou, afastou do presidente e está fazendo a campanha dele para presidente da República. Eu espero que quem tem um mínimo de discernimento, quem enxerga um pouco longe, tem uma visão maior, percebe que essa fala dele é mais um ato político. Quem foi eleito prefeito de São Paulo, largou no meio do caminho para concorrer a governador, ele não quer ver o bem da cidade de São Paulo, o bem do estado de São Paulo. Ele quer promoção pessoal. Esses populistas demagogos são terrivelmente perniciosos para o futuro de qualquer estado, qualquer nação. Professor, a gente está chegando já, o tempo estourou já do segundo bloco. Partindo para o final desse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor me respondesse por que a gente deve acreditar na educação e por que a gente tem que valorizar o professor. Por que a gente deve acreditar na educação? Eu acho que a sua pergunta é fácil de ser respondida. É uma pergunta boa. Por que será que o rude homem do campo ou o pessoal iletrado, analfabeto, da periferia dos grandes centros, pensam em mandar seus filhos para a escola? Que eles fazem de tudo para comprar o material, para comprar o uniforme, fazem questão que seus filhos frequentem a escola. Porque eles não tiveram essa oportunidade e veem a diferença que isso faz na vida. Aquele que é letrado, que tem um diploma, que fez alguma coisa, e aquele que não tem. Quem é iletrado e analfabeto vai carregar pedra a vida inteira. Então, mesmo essas pessoas que são analfabetas, elas veem como a educação é importante. Então, por isso que a educação é importante. E não dá para enganar ninguém na educação. Tem pai que vê que seu filho não está indo bem na escola, ele vai à escola e pede, às vezes, para a professora não promovê-lo de série porque ele não aprendeu o suficiente. Então, esses pais acham que os filhos não têm que só ir para a escola. Eles têm que aprender na escola. Porque aprendendo, estudando, eles vão ter uma vida melhor do que os pais. E a tendência é essa. Os pais sempre pretendem dar uma vida melhor para os seus descendentes. Sempre pretende fazer isso. E a educação é um meio de você sair da periferia, sair de um trabalho quase que escravo, ganhando um salário mínimo miserável por mês, só através da educação. Quem é pobre tem que ter diploma. Sempre digo isso para os meus alunos. Quem é pobre tem que ter diploma.
Um pobre só pode ocupar algum espaço dentro da sociedade se ele tiver estudo. Quem não tem estudo, certamente vai ficar sempre marginalizado. E a educação, acho que é o caminho, embora poucos enxerguem isso. Eu gosto de citar o exemplo do Japão. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi completamente arrasado, bomba atômica para todo lado, então foi aniquilado o Japão. E em pouco tempo o Japão se reergueu, voltou a ser uma das 4 potências do mundo. Por quê que o Japão conseguiu sair daquela terra arrasada em que estavam e se projetar no cenário internacional? Investimento em educação. Tanto é que no Japão o professor é reverenciado. O salário de um professor no Japão é dos melhores, sendo que no Brasil, quem tem nível universitário, quem ganha menos é o professor. E nós tivemos conquistas, sim. Uma outra conquista, além do Fundeb, só que essa conquista é bem anterior, é do piso salarial para o professor. Isso foi luta de anos, luta, para que o governo federal estipulasse um piso salarial. Porque havia professores que nem ganhavam o salário mínimo. Em prefeituras desse Brasil afora, aí o professor não ganhava nem salário mínimo. Aí quando se instituiu o piso salarial, que hoje é de 2.800, tem prefeito que acha que é muito. Pagar 2.800 para o professor, a prefeitura vai quebrar, nós não temos dinheiro para pagar 2.800 para um professor. E, infelizmente, a gente está nessa luta. Mas essa foi uma conquista muito importante porque ninguém ganha menos que R$ 2.800 por mês na sua jornada de trabalho. Uma outra conquista também que nós tivemos foi a respeito da pandemia. Na pandemia, embora no início muitos não acreditassem que o vírus seria mortal, que era uma gripezinha, que não deveria haver distanciamento social, que era só tomar um suco de maracujá, que o problema estava resolvido. Aí nós vimos que não, que a situação foi grave, e aí houve uma pressão muito grande para o retorno às aulas. E aí nós vimos que o que passa na televisão são escolas particulares, mostrando as dependências, os alunos entrando com tapete para limpar os pés, desinfetar os pés, as salas bem montadas, com poucas carteiras, funcionário para tudo quanto é lado, tomando conta das crianças. Esse é o retorno seguro. Mas quem lecionou em escola pública, estadual, municipal, etc., percebe que não é isso que acontece nas escolas estaduais. Não tem condições físicas, não tem papel higiênico dentro dos banheiros, não tem sabonete dentro do banheiro, não tem papel toalha, não há número de funcionários suficientes. Quem é que vai desinfetar as salas depois de cada período? Tem instrumentos para isso? Tem funcionários para isso? E aí eu queria bater palma para o secretário da Saúde do município, Dr. Miguel, que nós tivemos uma reunião com o prefeito, com o secretário da Educação, secretário de Assuntos Jurídicos e o secretário de Saúde, Dr. Miguel. E o Dr. Miguel foi taxativo. Nós não temos condições físicas, estruturais, financeiras para bancar um retorno às aulas. Ele falou, é impossível haver o retorno às aulas para dar segurança plena às crianças e aos funcionários e professores. Então aí, nessa reunião, como o professor Valdir tinha feito
secretário da Educação, uma pesquisa entre os pais dos alunos e a grande maioria, 75% dos pais eram contra o retorno às aulas, porque enxergavam que não havia condições. E o prefeito efetivamente editou um decreto proibindo as aulas. Acho que foi uma conquista não só dos professores, mas uma conquista da sociedade tupanense. Porque conteúdo você repõe. Se não der para dar esse ano, o ano que vem nós vamos fazer mais, dar o conteúdo desse ano e outro. E as crianças têm condições de assimilar isso. Conteúdo você repõe. Mas uma vida, se acontecer algum desastre, alguma coisa, que uma criança venha a falecer, quem que repõe essa vida? Então, seria um risco muito grande do prefeito municipal dele concordar com o retorno. Só que ele seria responsabilizado. E disse para ele que a culpa não será dos professores, dos funcionários. Aí o governo do estado quis jogar a culpa nos pais. Os pais que mandarem seus filhos para a escola têm que assinar um termo de responsabilização que se acontecer alguma coisa, não é culpa do governo do estado. Ora, só desculpe o adjetivo, um idiota que tem o comando do estado quer jogar a responsabilidade para os pais. Por que ele não faz isso quando ele aumenta o preço do transporte? Joga para a sociedade. Olha, eu vou aumentar, mas vocês é que dizem quanto. Não. Então, na hora que ele tem que assumir responsabilidade, ele quer se eximir de culpa para não sofrer um desgaste político. Esse é o retrato do governo do estado de São Paulo. Professor, infelizmente a gente já está com o tempo estourado. Eu gostaria que o senhor voltasse outras vezes, principalmente para falar mais. Eu gostaria de fazer perguntas a respeito de literatura, escritores para o professor indicar, mas o tempo é curto. Eu queria agradecer a sua presença. Como a gente disse, 59 anos dedicados à educação, ao ensino. Hoje o senhor é coordenador da subsede da PEUESP, de Tupã, e também diretor estadual. Então tem uma trajetória também de lutas, né, em prol da educação. E a gente vai encerrar esse programa com uma frase para a gente refletir e valorizar os professores. Especialmente esse ano que a gente viu, como foi mencionado aqui, que os professores foram fundamentais nesse processo da pandemia para eles tiveram que se reinventar para garantir a educação e o ensino para os nossos filhos. Então, vou chamar aí, pedir para que insira essa frase e na sequência a gente encerre esse programa e agradeço a presença de vocês. Quer falar mais alguma coisa, professor? Queria agradecer, não é? Agradecer você que continua sendo aquele rapaz que eu conheci, redator do Jornal Diário de Tupã, uma pessoa agradável, inteligente, domina a língua portuguesa, faz perguntas bem inteligentes. Eu acho que a TV Câmara está em boas mãos. E outras vezes que você precisar, me convide que eu estarei sempre à disposição. Deu para perceber que eu gosto de conversar e de falar, principalmente quando o assunto é educação e política educacional, para a gente tentar desmascarar esses que fingem que fazem uma política educacional e, muito pelo contrário, estão desmanchando, desmontando o que nós conquistamos durante décadas. Tá certo, eu que agradeço, obrigado pelas palavras, professor, e fica o convite aí que eu quero ter um programa, fazer uma entrevista aqui com o senhor para falar mais sobre a língua portuguesa. A gente, antes, gente, aqui no intervalo, a gente foi falando aqui, compartilhando autores, o professor foi dando dicas aí pra gente, e eu acho isso extremamente importante. Então já fica o convite para o professor retornar para a gente fazer um bate-papo aqui voltado mais para a literatura. Então, eu vou chamar agora a frase e a gente fica por aqui com esse TV Câmara Recebe especial em homenagem ao Dia dos Professores.